Brasilinas e brasileiros, fala meus queridos escravizados pagadores de impostos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque se depender do nosso glorioso governo, a gente já estaria na praia vendendo pulseirinha de miçanga para financiar a conta de luz ou parcelando o botijão de gás em 12 vezes no carnê. Oh, guys! Meus amiguinhos, eu não sei o que colocaram na água encanada do Bananil nas últimas 24 horas. Não sei se foi alucinógeno ou se o esgoto de Brasília vazou direto para o reservatório. A gente simplesmente dobrou a esquina do multiverso da loucura da Marvel e foi parar numa dimensão paralela onde a lógica não se aplica. Sabe por quê? Porque a notícia mais bombástica e destruidora de narrativas do ano não veio da oposição, nem da mídia golpista. Veio dela, da santificada musa do jornalismo imparcial desse país, Daniela Lima. A situação está sob controle. Só não sabemos de quem. Sim, a jornalista que tem laços tão umbilicais com o topo do poder que, se o Lula espirrar, ela limpa o nariz. Pois bem, a nossa diva simplesmente entregou o molusco supremo numa bandeja, de prata, com maçã na boca e tudo. E eu fiquei igual ao meme do John Travolta confuso, sem saber se ria ou se abriu um espumante. A capivara mais querida do Brasil revelou o que qualquer ser humano com mais de 2 neurônios funcionais já desconfiava. O governo não está nem aí para a economia ou para o trabalhador. Eles preferem ver o PIB virar poeira do que perder a chance de fazer uma gracinha eleitoral no Twitter. É um roteiro de vilão de série B escrito por humoristas de pastelão. Então soca o dedo no like, se inscreve no canal e vem comigo porque hoje o suco de Bananil veio direto do puro chorume da malandragem. Bom, dito isso, a coisa piorou, porque a ação seguinte do governo americano foi concluir a chamada investigação da Seção 301. Vamos começar com a atuação que merece o troféu de melhor ator de novela mexicana. Vamos ao drama. O governo dos Estados Unidos, sob o comando do vilão de topete dourado Donald Trump, anunciou que pode meter uma tarifa de 25% em cima dos produtos brasileiros. É o tarifaço, o Thanos estalando os dedos na nossa balança comercial. Aí, o que faz o nosso querido líder, o painho da nação? Convoca uma reunião ministerial de emergência, bota aquela cara de quem chupou limão azedo e solta a pérola para os jornalistas. Que fui pego de surpresa ontem, com a decisão deles e ontem de ontem. Ai, tadinho, que dó! O homem ficou chocado. Ele meteu a cartada do homem de bem magoado, dizendo que estava convencido de que o Brasil e os Estados Unidos estavam estabelecendo uma nova lógica de relacionamento democrático e civilizado. Olha, o Lula acreditou no amor. Achou que a diplomacia internacional se resolve dividindo uma caipirinha num boteco de esquina. Ele achou que o Trump ia olhar para o Brasil e falar: "Oh, look at him, ele é tão fofo." Ele foi traído pela amizade. É o caso de família da geopolítica. Só tem um pequeno detalhe. É tudo mentira! Ele sabia de tudo. O governo sabia, a equipe sabia, o cachorro do Planalto sabia. E quem confirmou que o nosso presidente estava praticando essa ficção dramática foi o Gabinete do Ódio, o Telegram? Não! Foi a Mortadela Lima! Vamos aos fatos escancarados pela jornalista. De acordo com o texto dela, na quinta-feira da semana passada, prestem atenção na linha do tempo. Os técnicos do Itamaraty estavam lá em Washington quando o time do Trump deu uma piscada. Os americanos avisaram explicitamente: rapaziada do Pau Brasil, tem um prazo legal para a gente publicar os dados que justificam a ameaça da sobretaxa de 25%. O relógio está correndo. Os diplomatas brasileiros sacaram o desenho na hora. O perigo era real e imediato. E o que fizeram? Pegaram o telefone e ligaram direto para a chefia. O Lula foi avisado na mesma hora, na quinta-feira da semana passada. Ou seja, o cidadão de 9 dedos passa quase uma semana sabendo que a trolha econômica está vindo na nossa direção feito um meteoro. E aí vai para a televisão na quarta-feira seguinte, fingindo demência. Ai, eu fui pego de surpresa. Nossa, achei que a gente era amigo no Facebook. É muito cinismo, bicho. É o House of Cards do Piniquim, só que sem o glamour, sem a inteligência, adaptado pelo roteirista da Praça é Nossa. Você acha? O cara mente na nossa cara achando que a população tem o QI de uma samambaia de plástico. Agora, faz um exercício mental comigo.
Você que acorda cedo, pega ônibus lotado e gasta metade do salário pagando imposto. O que você faria se descobrisse que os Estados Unidos vão sobretaxar os produtos do seu país em 25%, ameaçando quebrar indústrias e gerar demissões em massa? Opção A, ligaria para o embaixador para abrir uma negociação pragmática. Opção B, montaria uma força-tarefa técnica para evitar o desastre. Opção C, adotaria uma postura de bom senso para não transformar uma disputa comercial num circo ideológico. Claro que você pensou nisso, porque você tem juízo. Só que você não é o Lula. Sabe qual foi a ordem expressa vinda do Palácio do Assalto assim que eles souberam do risco? A Mortadela Lima revelou os bastidores e eu coloco na tela em letras garrafais. Ir para cima. Mas ir para cima dos americanos para defender o emprego do metalúrgico ou do trabalhador da Embraer? Não, seus inocentes. A fonte do Planalto confessou. Abre aspas. O presidente deu a indicação de que era para ir para cima. Já conhecemos o estilo dele, vimos a movimentação do Flávio Bolsonaro e a resposta deveria vir na mesma moeda. Olha a genialidade desse governo. O plano do PT não foi blindar a economia do país ou resolver a crise diplomática. O foco absoluto do gabinete do amor foi: vamos pegar essa desgraça econômica e usar como munição para desgastar os nossos adversários políticos. A ordem explícita foi: rápido, achem um jeito de jogar isso no colo dos Bolsonaro. Vocês têm a real dimensão da perversidade disso? Os Estados Unidos têm até o dia 15 de julho para decidir se aplicam ou não a facada dos 25%. Temos semanas preciosas para fazer diplomacia de verdade e salvar empregos. E qual é a estratégia oficial da nossa liderança até lá? Salvar o país? Não. A fonte interna do próprio governo abriu o bico e disse, abre aspas, até lá nós vamos desgastar os que passaram meses a fio pedindo sanções ao país. O sujeito está deliberadamente usando o Brasil como refém. Ele está jogando a nossa economia num moedor de carne simplesmente para poder apontar o dedo no Twitter e falar: olha lá o Flávio 01, a culpa é toda dele. É a clássica política do quanto pior, melhor. O governo vai lá, quebra suas duas pernas com uma marreta, depois te vende uma muleta superfaturada e quebrada e ainda exige que você vá para a rua de camisa vermelha aplaudir o grande paladino da soberania nacional. Olha, galera do PT, esconde as bolachas, não levam tudo, esconde as carteiras. A galera do PT. É uma vigarice intelectual que dá até tontura. Mas calma, porque como desgraça pouco é bobagem, o governo Lula lançou o combo promocional, leve 2 patuscadas pelo preço de uma. No meio disso tudo, o governo americano decidiu classificar oficialmente o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais. Qualquer país civilizado faria o quê? Soltaria fogos. Falhou, hein? Afinal, como bem apontou um pesquisador da ONU, essas facções criminosas ameaçam 1000 vezes mais a soberania real do Brasil do que qualquer tarifa americana. Sufocar o dinheiro desses caras e fazer asfixia financeira é exatamente o tratamento de choque que o Brasil precisa. Mas o que o governo do amor faz quando vê o cerco fechando contra o crime organizado? Entra no modo teoria da conspiração. A ordem interna do Planalto, exposta de novo pela Mortadela Lima, foi não tentar reverter a decisão, mas espalhar o pânico inventando que essa classificação traz graves riscos ao sistema financeiro. E aí a máquina de ficção atingiu a velocidade da luz. Sabe qual narrativa criaram do nada? Eles inventaram que o Donald Trump vai acabar com o Pix. O apocalipse do Pix. Cuidado, dona Maria, o Trump vai invadir a sua cozinha e roubar os 10 reais que a senhora ia mandar pro neto pelo Pix. O nível de desespero é tão bizarro que até os jornalistas que passam pano pro governo profissionalmente, como a Malu Gaspar, tiveram que vir a público explicar o óbvio. O Pix roda dentro do Banco Central do Brasil e não sofre nenhum tipo de efeito de sanções internacionais. Os Estados Unidos vão chegar no Brasil e vão fechar bancos. Isso não vai acontecer. Quem pode fechar banco no Brasil é o Banco Central brasileiro. Então, isso não vai acontecer. Quanto ao Pix, a Ana mencionou aí muito corretamente a seção 301, que é uma investigação à parte, não faz parte das sanções OFAC. As sanções OFAC determinam o seguinte: se você é um banco brasileiro, você faz um contrato de câmbio ou um contrato no exterior com empresas que têm vínculo com o PCC, alguma coisa assim, você pode ser sancionado.
Os próprios americanos já deixaram claro que o Pix não tem nada a ver com a história. Mas o Partido das Trevas e da regulamentação das redes se importa com fatos? O amor precisa de narrativa. O perfil oficial do PT pegou um vídeo do senador Flávio Bolsonaro agradecendo aos Estados Unidos por enquadrar as facções criminosas, cortou o vídeo, editou de um jeito porco e tirou totalmente de contexto para fazer parecer que ele estava comemorando as tarifas contra o Brasil. Das Trevas, o PT, publicou um vídeo nas suas redes oficiais, distorcendo a minha fala para enganar você. É muito desespero. É mentira deslavada em massa, só para causar pânico e histeria. Eles estão tentando blindar o ecossistema financeiro das facções sob o disfarce pomposo de defesa da soberania, enquanto deixam a economia real sangrar na mão das tarifas, tudo pelo sacrossanto objetivo eleitoral. O Brasil que se dane, o importante é a lacração no feed. Para resumir essa ópera bufa, a própria jornalista de estimação do Lula foi lá e mostrou que o rei de 9 dedos está nu. Vamos ao gabarito do cinismo. O Lula sabia das tarifas com antecedência? Sabia. Mentiu dizendo que foi pego de surpresa? Mentiu. Moveu um dedo para resolver o problema do país? Não. Decidiu usar a crise internacional para fazer guerrilha política barata contra a oposição? Sim. Eles não estão nem aí para a dona de casa, para o engenheiro da Embraer ou para o produtor de aço. Eles só pensam em palanques, discursos e engajamento. A nossa diplomacia de Estado foi substituída pela lacração de DCE de faculdade. O problema é que, enquanto os marqueteiros de Brasília criam fake news sobre o Pix do Trump, quem paga a conta dessa safadeza somos nós, os otários que sustentam essa máquina pública. A estratégia desse governo é o caos. E o mais triste é ver que ainda tem gente que cai nesse teatro de sombras. Mas, pelo menos hoje, graças a Mortadela Lima, quem diria que o mundo capotaria assim? A máscara de bom moço do Lula caiu e quebrou em 1000 pedaços. A pergunta que sobra é: até quando o cidadão brasileiro vai aceitar ser tratado como um fantoche idiota nessa briguinha ideológica que só serve para afundar o país? É isso, meus amiguinhos. Eu vou ali tomar um antiácido e um calmante tarja preta, porque o suco de bananil de hoje veio tão concentrado que quase me deu uma úlcera ao vivo. Se você gostou dessa análise desesperada, mas com esperança, esmaga o botão de gostei. Se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos da nossa descida diária ao inferno da política nacional. E joga o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp da família e dos amigos, porque a mentira do governo voa e a gente precisa espalhar o antídoto. Um beijo no coração de quem tem juízo, um abraço fraterno, fiquem com Deus e até a próxima palhaçada direto de Brasília. Fui. De USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso temático da Copa do Mundo lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.